8 milhões de dívida, 350 mil de parcela ali. Ali mexeu. Ali mexeu. Falaram muito pra mim que não daria, e hoje pra mim eu já vejo que é ter mais de 300 escolas pelo Brasil, ocupando todos os estados. Meu pai falou assim, quando ele me mudou de escola, né, ele botou numa escola mais forte, a gente melhorou um pouquinho de vida, né? Cara, eu vou te botar lá, mas eu acho que tu vai ser reprovado. Cara, aquilo ali... Na saideira. É assim, tipo assim, cara, eu tô te mudando de escola, tu irmão, tenho certeza que vai arrasar, mas você, cara, acho que tu vai se dar muito mal lá. Seja muito bem-vindo ao Terapia das Marcas, Jonathan Pache. Jonathan, eu queria que você se apresentasse, não o empresário, mas quem é o Jonathan? Vamos lá. Jonathan Pache, né? Muito prazer, né? E é isso, né? Pronto. Eu sou muito família, cara. Sou muito família. Gosto de reunir a família inteira e definindo família aqui, né? Não só a minha esposa e meus filhos, que família é isso, né? Mas eu gosto também de trazer meus pais, né? Tenho a sorte de ter meus 2 pais vivos, minha esposa também, meus Bom sogros. Minha irmã com o cunhado e com as filhas dela, considero elas minhas filhas também. E quando a gente consegue reunir todo mundo, eu falo, pô, tô completo, agora eu tô completo. Então, assim, a gente que maneiro. A gente tem um carnaval, né, que é um feriado onde todo mundo consegue parar. A gente costuma alugar uma casa já há muitos anos, mais de 10 anos, e a gente sempre fica junto. Big Brother. Que legal, Que cara. são os dias... Imagina a loucura que nessa galera fazendo bagunça junto. Criançada. Tacando terror. E a gente viu o quanto que isso já marcou a vida dos meus filhos, né, e das minhas afilhadas. E fica todo mundo ansioso, cara, por aqueles dias. A gente consegue ficar 10 dias e é maravilhoso. Então, assim, eu sou família, cara. Foda. Se alguma coisa de trabalho, né, por mais que me dê crescimento, começa a abalar minha presença com a família, eu já começo a ponderar e falo, não, isso aqui não dá não. Então a oportunidade pode ser muito boa, mas eu nego. Então acho que o Jonathan é isso aí, cara. Família e Deus, né? Sensacional, cara. Deus também, porque eu sou pastor, né? Pouca gente sabe. Pastor evangélico, congrego no Projeto Recomeçado, pastor Cláudio Duarte. Então faço parte de um grupo pequeno de pastores que estão ali junto, né? Do Cláudio. Que sensacional. E é muito bom estar com ele na jornada e a gente ali tem aprendido bastante a servir. E isso também me move, né? Minha esposa trabalha com as crianças da igreja. Que legal. É tia da salinha. A tia da salinha. E como ela é separada por cores, então é a sala laranja. Então ela é a tia da laranja. Tia da laranja. Eu vi a menininha falando na saída do culto, a tia da laranja. Eu falei assim, tu deu laranja pra eles? Não, é a cor da sala. Que maneiro. Tia da laranja. Então é isso, e a gente entende que diante de tantas bênçãos que a gente tem vivido, a gente tem que fazer alguma coisa, né, para devolver isso. Não que Deus precise da gente, mas a gente precisa desse sentimento de... A gente precisa dele, né, cara? Ele já nos deu tudo, né? Então é se ausentar cada vez mais de nós mesmos para ele, né? Então é isso, irmão, família, servir na obra, no ministério, né, com a família também, família reunida lá também servindo. Que legal, cara. É isso. Maneiro. Esse é o Jonathan. Esse e é o muito Jonathan. Trabalho, né, irmão? E porque boleto chega. Bomba pra resolver, né, bicho? É isso. Puta que pariu, né? Os boletos chegam, cara. Hoje são quantas famílias que você cuida na empresa sua lá, irmão? No total, cara, se for colocar ali tudo. São 1.460. 1.460 famílias. Falando assim, né? A gente fez esse levantamento Gente, né, irmão? A gente foi fazer uma reunião em março desse ano para poder apresentar ali nossos números, né? Então fiz o levantamento de folha, de pessoas diretas, tá? CLT. Pessoa direta. Direta. Não é assim, o fornecedor... O cara que ajuda ali e tal. Quem faz manutenção de ar-condicionado, não. Isso daí não entrou, não. CLT, cara. É o cara que tá ali na batida, Da né? batida. Professor, coordenador, administrativo, inspetor, porteiro, limpeza... 1.460. É gente, né? Que responsabilidade, né? Que bênção, cara. Tô mais
contemplativo agora e meditativo e quieto, porque quando a gente pensa que é através de o teu trabalho, da inteligência que Deus te deu e que você corresponde, e pensar que são 1.400 famílias que se estendem provavelmente a umas 10 mil pessoas diretas ali, né, entre familiares dessas famílias que, né, se aproveitam não só do dinheiro que elas ganham de você, mas do que elas aprendem com você. Cada palavra tem muito impacto, né, cara? E cada ato teu pode ajudar muita gente ou piorar a vida de muita gente, né? É uma responsabilidade maravilhosa, né? Maravilhosa, que seja daqui a pouco 5, 10 mil, cara. Amém. Né? Amém. Foda, cara. Sensacional. É. Por que você começou a sua marca, a sua empresa, cara? Tá? Da onde que veio esse treco no seu coração? De onde que surgiu isso? Quem que era o Jonathan antes? Cara, eu era professor de matemática. É mesmo? E foi difícil, né? Porque, na verdade, minha formação principal é engenharia. Então, eu trabalhei sendo engenheiro durante Entendi. 2 anos e sendo professor de curso pré-vestibular à noite. Então, eu Equilibrava trabalhava... os dois pratos ali. Então, isso. E aí, o que eu percebi? Que no final do dia, mesmo cansado, sabe? No final ali, era onde eu me sentia mais feliz. Era quando eu estava ali na sala de aula, Que foda. tirando dúvida, professor de matemática, né? Tirando dúvida de matemática. Muita dúvida, né? Porra, a galera que tá ouvindo agora falou assim, pô, já vou desligar. Cara, e eu vou te falar, e os alunos olhavam assim e eles falavam assim, Jonathan, caraca, você explicando, dá pra sentir o quanto tu ama esse negócio. Eu falei, cara, pô, isso aqui é maravilhoso, olha que legal. Porque tudo se conectava, os porquês e aí teve um momento que eu tive que decidir, né? Tive que decidir e a gente foi, eu e minha esposa atual na época era noiva, né? Era namorada, nem sei se era noiva ainda. E eu falei assim, ó, agora eu tenho uma opção de ir para uma multinacional e aí não tem mais como dar aula e trabalhar como engenheiro mesmo. Ou eu posso largar tudo, a engenharia, e virar professor, de fato. Né? Não ser mais uma complementação de final de dia. De mas renda e etc. Mas agora você é professor. Professor, porque eu também recebi uma proposta para o ano seguinte, né? Foi ali final de ano. Para o ano seguinte eu ser professor full time. Aí, assim, dava mais status ser engenheiro, né? Multinacional, viajando e tal. Viajando, bonitão, né? E etc. Mas aí... numa sala de aula, né, pô? Ela me perguntou, o que te faz mais feliz? Falei, dar aula. Ela falou assim, então vamos, tô contigo, pô. Pô, que sensacional, cara. E aí eu decidi dar aula e no primeiro dia eu liguei pra ela desesperado, falei assim, fiz a escolha errada. No primeiro dia? No primeiro dia, cara. No primeiro dia, assim, no ano seguinte, né, começou o ano letivo ali, eu vi a sala dos professores e a conversa que rolava, eu disse, cara, não, isso aqui não é pra mim. Escolhi errado. Caraca, bicho. Não, porque os caras estão falando mal de aluno aqui, os caras estão, pô, não é possível, não. Te encamar o aluno. Pô. Né? Cara, eu falei assim, não é possível. Então passei a ficar no intervalo com os alunos, tirando dúvidas, zoando, jogava bola na quadra com eles. E meio que me afastei da galera, dos professores e... Que loucura, cara. É. Nunca vi um professor fazendo isso em toda a minha vida letiva ali como aluno, cara. E, cara, vou te falar... Que maneiro, cara. Vou te falar, eu me sentia parte deles, me sentia igual a eles. Era muito doido. Era muito doido. A molecada te amava, pô. Muito, cara, muito. Lembro, assim, com muito carinho. E aí eu falei assim, quando eu tive a oportunidade, aí eu trabalhava nessa escola, né? E aí eles falaram assim, olha, a partir de agora a gente quer licenciar a marca. Quem quiser, tipo uma franquia. Aí eu falei assim, cara, eu quero. Não sei como é que é, não tinha dinheiro guardado, né, professor? Eu quero. E eu vou dar um jeito de abrir uma unidade minha dessa escola aqui. Porque já tinha um modelo que funcionava, a marca era boa. E aí, beleza, dei meu jeito, cara, e abri. Peguei dinheiro com a minha mãe, emprestado, juntei com mais 3 professores malucos lá, igual a mim. E falamos, não, a gente vai montar uma escola que os professores amem os alunos, apesar da marca ser a mesma, né? Porque atrair aluno, tem aquela marca, mas lá dentro era diferente. Inclusive o dono da marca visitou a gente e falou assim, vocês construíram algo diferente aqui.
Eu consigo sentir. Aqui na secretaria eu já consigo sentir. Que foda. Na visita que ele fez. Que foda. E a gente criou isso. Era professor que escolheu ser professor. Eu comecei a perceber, Will, uma diferença entre os caras que falharam na profissão e acabaram sendo professores porque tinha mercado. Uhum. Então, o cara era, farmacêutico, mas dava aula de biologia. O cara era, sei lá o quê, engenheiro químico, mas nunca conseguiu trabalhar em indústria, então acabou dando aula de química. Uhum. Sabe, um engenheiro frustrado que dava aula de matemática. E todo mundo achava assim, cara, tem engenheiro, né? Pô, o mercado tá difícil, né? Não deu. Eu falei, não deu. Eu tive a proposta para trabalhar como engenheiro. Eu escolhi ser professor. Tu é maluco? Tu é maluco? Por que tu fez isso, sabe? Como se fosse uma parada errada. Porque era menos grana, era mais trabalho, menos status, era tudo ao contrário, né? Sim. Mas era o que me movia, era o que me deixava mais feliz. E aí eu fui com a maluca da minha namorada, que hoje é minha esposa, me apoiando. Eu falei, então vamos embora. E aí, cara, a gente começou a fazer processo seletivo escolhendo o professor que queria ser professor, que nasceu para ser professor. E aí a atmosfera é diferente que você gera dentro de uma escola. Total. Entendeu? Não é um sacrifício você tirar seu intervalo para ajudar um aluno numa questão que ele não estava conseguindo. Era, maneiro, tô aqui para isso. E eu não precisava pedir. Então a gente conseguiu reunir bons professores. Outros Jonathans. Que tinham essa mesma visão. Que queria mostrar pro aluno que naquela época a malhação estava muito em alta. Tava, eu lembro. Tu é da época da malhação? Sou. E aí, a galera não estudava, a galera clube e tal. E depois veio até uma geração de múltipla escolha lá, que era o nome da escola, que não se parecia nada com uma escola, aquilo. E eu acho que a gente tinha adolescentes que achava que tudo ia acontecer na vida e que não precisava estudar e que, sabe, ou era jogador de futebol, ou pagode, ou funk, alguma coisa assim. E tudo certo, né? É um caminho que também dá para seguir, mas é muito pouco. Assim, tá. São pouquíssimos. Então, falei, cara, a escola hoje é o que vai ter a maior probabilidade de fazer você dar certo. É você ter um bom estudo, desenhar aqui o teu projeto de vida. E aí, em 2012, ninguém falava de projeto de vida. E a gente abriu um buraco na grade, uma matéria que não tinha prova, que não tinha nada, não tinha muito roteiro. Era o projeto de vida, era para o aluno desenhar onde que ele queria chegar, quem era ele, trabalhava alguns pilares, né? Então o autoconhecimento era o principal. Tipo assim, você é bom em quê? E por que eu fiz isso? Não sei se estou avançando demais. Não, cara, tá maravilhoso. É porque eu vou lembrando, cara. Não, é bom demais. E assim, e por que eu fiz isso? Porque a nossa escola era preparatória, né? Então a gente tinha que aprovar, né? Sim. E naquela época ali, início, assim, meados de 2008, 2009, né? Que a gente abriu a escola ali. E naquela época, assim, aprovado, a gente tinha que falar, quanto mais aprovado, melhor a escola e mais aluno trazia. Uhum. Então, aprovado em medicina, aprovado em direito, aprovado em engenharia, aprovado. Só que o que começou a acontecer? No ano seguinte, então, eu tava assim, feliz, aprovamos e tal. Aí no ano seguinte, os alunos me chamavam de Jojo. Então, esse era meu nome de professor, né? É seu apelido ali. Inclusive, quando eu comecei a fazer o meu Instagram profissional, eu mudei, né? Falei assim, cara, Jojo, ninguém vai dar credibilidade. Qual o nome do diretor da escola, do fundador aí? Jojo. Não, é Jonathan Paz, hoje é Jonathan Paz, né? Muito bom. Mas entre os alunos ali é professor Jojo. E aí eu comecei, no ano seguinte, vinham os alunos, Jojo, me ajuda. Eu quero largar a faculdade, não é nada daquilo que eu queria. Tô desesperado, mas meu pai não deixa, minha mãe não deixa, então vão falar que eu vou perder muito tempo, só que não é isso que eu quero. E aí eu comecei a ver que aprovar era ok, porque trazia reconhecimento para a escola, mas eu não estava gerando impacto real na vida deles, porque eu não estava orientando eles se aquele próximo passo era o correto ou não. Se eles iam ser pessoas felizes ou não naquilo que estava escolhendo. Isso. Porque eles escolhiam por motivos diversos. Era o que estava na moda, era o que dava mais dinheiro, era o que o pai queria, era a carreira do pai.
Então eu precisei dar um passo atrás e retirar um tempo de matemática, português, alguma coisa que de fato traria resultado, para eu poder ter um tempo de conversar com eles para falar assim, você é bom em quê? O que você gosta? Né? Deixa eu ver aqui quais são as matérias que você tem melhor desempenho. Pô, você é de tecnológica, você é de humanas, você é de biomédica. Né? Então, cara, você é muito da área tecnológica, você tem facilidade para os números e tal. Por que tu vai fazer medicina? Pô, como é que você fica quando vê sangue? Teu amigo ali se machucou, tu ficou desesperado, não sabia agir. Então, a gente começou a trazer uma disciplina para trabalhar o autoconhecimento. E depois os alunos começaram a serem aprovados de fato para aquilo que eles queriam. Eu falei, bom, esse é o caminho então. Nunca mais, a gente implementou em 2012 e nunca mais tiramos essa disciplina da grade, que em 2022 para 2023 passou a ser obrigatória no ensino médio. Só no ensino médio. Entrou como obrigatória essa disciplina. E tu já viu 10 anos antes? 10 anos antes a gente já botava ali sem ter... Hoje tem muitos materiais, né, na área. Mas na época não tinha nada. Não tinha nada. Era no feeling, né? E a gente botou do primeiro ano do fundamental, a galerinha ali com 6 anos de idade, até o ensino médio. É obrigatório hoje só no ensino médio, mas a gente já vem trabalhando, né? Desde a molecada. Porra, que sensacional, cara. E a sua marca, ela surge onde? A sua empresa, ela surge onde disso? Dessa transição do colégio que você entra como franqueado e aonde que começa a dar destino ali para existir hoje o Força Máxima? Em 12, a gente abriu o primeiro... 2008 a gente abriu a escola licenciada, 2009 abrimos a segunda. Aí... Ali em 2012, quando a gente começa a pensar assim, não dá só para aprovar, e a gente começa a pensar em uma educação, né, diferente, não só buscando resultado, mas também trazendo vivência, porque eu comecei a falar assim, cara, não é isso que eu acredito. Eu não acredito que eu tenha que matar uma parte da vida dele para ele conseguir chegar na faculdade. Porque muitas escolas fazem isso. Você precisa abrir mão disso daqui para poder conquistar isso daqui. Só que abrir mão de uma fase da vida que é maravilhosa, de ser vivida, eu vi pessoas depois incompletas, pessoas deprimidas. Por quê? Porque não viveram tudo que tinham que viver na etapa correta. E aí depois quer viver. Depois de velho. Depois de velho quer viver. E aí bagunça a família, né? Onde que você já tem que estar maduro, você não está maduro, porque você podou algo que você tinha que ter vivido naquela etapa. Né? E aí eu falo assim, não quero isso para o meu aluno. Então eu comecei a quebrar padrões da marca que eu utilizava. E eu falei, não, então eu não quero. Em 2012 a gente abre a primeira unidade com cara de colégio, com quadra própria, porque os outros dois eram meio cursinho. Tinha educação física em clube, alugado, era uma coisa muito massiva ali. Em 2012 a gente abre uma unidade mais consistente, mais olhando pros... Ainda com o nome da filial. Ainda com o nome, tá. Ainda com o nome, né? E eu falei, cara... Mas a gente ali abriu no CNPJ já o Força Máxima. Então o Colégio Força Máxima já aparecendo no CNPJ e a gente embaixo da logo da marca lá que a gente utilizava, a gente botou Grupo Força Máxima. Para já falar que aquelas 3 unidades eram diferentes das demais. Deu uma briga com o cara lá, o dono da marca. Ele falou assim, cara, como é que você faz isso? Eu falei, não, porque são as minhas 3 e a gente começa a ter algumas coisas que você não acredita, a gente tem aula de projeto de vida, vocês não têm. E aí a gente, para explicar, fica difícil, então botando isso aqui, ó, só ali, ó, aqui embaixo, o Grupo Força Máxima, já mostra que a gente tem uma outra pegada. Maneiro. Aí ele permitiu, né, meio que contrariado ali, mas meio que já estava feito, enfim. E em 2015, a gente tentou fazer essa quebra de contrato ali, mas aí a gente perdeu o time, porque o contrato renovou automaticamente.
E aí eu meio que me frustrei, foi até um aprendizado de ter que olhar melhor o contrato, né? Porque eu era professor de matemática, né? Então, o mundo educacional é muito informal, é muito, assim, conversa. Você foi aprendendo a fazer business ali, né? Isso. E Você aí, era professor, pô. E aí só em 2016, na verdade, que eu consigo lançar a minha marca própria. Então eu fiquei mais um ano assim, tá? E já completamente desgostoso, não queria mais fazer propaganda, divulgar aquele nome que eu já não acreditava mais. E aí, cara, já tava assim, né? Porque quando você começa a se afastar de um caminho, o início, a bifurcação ali, ele é perto, né? Daqui a pouco, irmão, tá muito distante. Então eu, em 2015, já tava muito distante do que era a coisa. A outra marca, sabe? Já todo mundo, cara, isso aqui não tem nada a ver, por que vocês não, sabe, não lançam marca própria? E aí foi uma crença que eu tive que vencer, porque eu estava apoiado por uma marca já conhecida, consolidada, e eu, inclusive, ajudei a impulsionar essa marca com as nossas aprovações. A gente já estava aprovando mais do que o grupo principal, né, que é dos proprietários. Aí a gente falou, e mesmo com essa disciplina, ou seja, reduzindo as matérias normais, mesmo com eventos que não, tecnicamente, atrapalham o desempenho do resultado, mesmo assim a gente aprovava mais. Que foda. Ou seja, a gente não estava podando, a gente estava orientando, e o menos aqui se tornou mais. Então a gente começou a ter pessoas mais felizes, mais comprometidas com o estudo, mais conscientes do que elas eram ali, do espaço delas no mundo, e a gente conseguiu formar alunos mais maduros, mais conscientes, sabe? Mais direcionados, e isso para mim fez toda a diferença. Sensacional, cara. De onde veio o nome Força Máxima? Por que ele surge ali em 2008, né? Aliás, 12, né? Que surge 12 ali. Surgiu, né? Vem assim, de um alto desempenho, né? Então a gente tinha uma... Eu não sei de onde surgiu essa expressão, que na terceira série, só na terceira série do ensino médio, a gente já usava essa expressão. Em algum momento foi turma F, que era a turma dos feras, e que era uma turma que a gente fazia, que eram os melhores alunos, os 10 melhores alunos de cada turma. Então, no sábado, a gente pegava os 10 melhores alunos da primeira série do ensino médio, os 10 melhores alunos da segunda série do ensino médio, os 10 melhores alunos da terceira série do ensino médio, faziam uma turma de 30, e eles iam ter aula comigo, aula assim com os professores, né, os melhores professores, não era pago, os alunos eram convidados para participar, e para participar tinha que sempre estar no ranking, porque todas as nossas turmas eram ranqueadas, sempre foram, tinha que estar entre os 10. E aí eles ganhavam uma blusa diferente. Porra, que maneiro. Da turma F. Eram os feras. Eram os feras. E aí em algum momento a gente botou na terceira série a turma Força Máxima. Não assim, primeira série e segunda série, mas na terceira série eu acho que para dar uma ideia assim de... Agora, bichão. Agora, tipo, força máxima agora, é o gás final, para gerar isso, a gente criou. E aí, em 2012, eu falei assim, cara, o nosso formato é força máxima, é na escola inteira. Então, a gente tirou da terceira série e botou para a escola inteira e virou grupo Força Máxima. Virou Colégio X, que era outra marca lá, hoje acabou essa escola, não existe mais, inclusive. Acho que... O tempo mostrou que eu estava certo, porque a escola aqui era só pauleira ali, aprovação. Tratando como máquina as pessoas, né? Isso, e outras marcas dos anos 80 que foram fortes nos anos 80, nos anos 90 e no início dos anos 2000 não conseguiram fazer essa adaptação. E eu comecei ali em 2008, então eu era professor desde 2001, e já ia sentindo também o pessoal, porque você ia jogar bola com a molecada, você ia sentindo a molecada. Entendeu? Você foi pro chão da fábrica, né? E aí, cara, eu falei assim, cara, essa molecada de hoje já não aceita mais o que eu aceitei. E eu aceitei assim, meio que contrariado, já não querendo, já sendo meio que rebelde ali Porque se, cara, tu quer aprovar, como é que tu tá participando do campeonato de futebol? Eu falei assim, cara, eu amo isso aqui. E é meu último ano, como é que eu não vou participar do estudantil?
Minha terceira série é o último ano que eu vou participar. Eu não vou deixar de participar. Eu vou participar e vou ser aprovado. Eu quero os dois. Por que não um ou outro, né? Por que eu tenho que escolher uma coisa boa aqui ou uma coisa boa aqui? Não, eu quero um E. E eu falei assim, eu quero o E, eu quero os dois. Não tem porquê. E com a minha esposa, assim, quando a gente estava na igreja, tem que falar, eu quero tudo. E ela ria, tipo assim, cara, você é muito doido. Eu falei assim, por que eu tenho que escolher entre duas coisas boas? Por que eu tenho que escolher uma? Eu quero os dois, eu quero ter a família, eu quero ter a empresa. Porque a gente veio de uma geração de empresários, eu vi muitos empresários, assim, obesos, né, que velhos, mas com uma garotinha do lado. É isso aí, é isso aí. Sim, a gente viu isso, cara. Porra, isso aí. caceta. Muito. Vê até hoje, né? Mas por quê? Porque o cara trabalhava muito, o cara se dedicou muito para a empresa prosperou. Mas a saúde e a família, cara, não, eu quero tudo, cara. Eu quero a empresa performando, eu quero a família, eu quero o ministério ali da igreja funcionando, eu quero meus filhos felizes, eu quero tudo. Pô, qual o mal que há nisso? Não dá, falaram que não dava. Eu falei, não dá. Vai dar. Eu não quero abrir mão de nada, eu não gosto de perder em nada, irmão. Eu quero ganhar tudo. Aí as pessoas falam que eu sou muito competitivo, né? Assim, mas pô, por que eu já antes de tentar eu tenho que abrir mão de alguma coisa? Tu vai escolher o quê? A família? Ou teus filhos? Ou a igreja, né? Que eu falo mais assim, o ministério, né? A tua vocação ali de servir, né? De gratidão a Deus, que é assim que eu e minha esposa, a gente fala. Como é que a gente vai demonstrar a nossa gratidão a Deus? É servindo. Total. E saúde, como é que eu vou escolher um negócio desse? Eu não topei escolher, irmão. Força máxima é a tua Força vida. máxima. E aí o Força Máxima, e aí quando eu escrevi meu livro, eu passei por um processo terapêutico de escrita, né? Foi terapêutico para mim escrever o livro, porque você tem que revisitar a sua história, fazer as conexões, definir em capítulos ali, e aí resgata a foto antiga. Eu vi que eu sempre fazia pose assim de bodybuilder. De bodybuilder. Eu não sou um bodybuilder, mas, pô, cara, eu sempre gostei muito, né, de pessoas que são de performance, né, de estar ali no pódio. E eu sempre falava com meus alunos, olha, o pódio é muito legal, mas qual o preço que tem que pagar para estar ali no pódio, né? Qual é a dedicação que tem que ter ali? Então, eu sempre trabalhei isso. Só que você tem que definir o que você não quer abrir mão. Então, família eu não quero abrir mão e eu não quero abrir mão de muitas coisas. Né? Então, assim, pô, família, saúde, ministério, empresa, performance ali, eu quero ter isso tudo equilibrado aqui. Foda. E aí o Força Máxima vem, e aí quando eu olho para trás, pô, Força Máxima sempre esteve ali na minha vida. E vem a minha esposa falando que é pros meus filhos. Tudo que fizer tem que dar o seu melhor. Se vai ser suficiente ou não, se vai ser suficiente ou não para o mundo, não me importo. Eu quero que vocês entreguem o melhor de vocês. E a minha esposa repete isso como um mantra para eles. Entrega o seu melhor, entrega o seu melhor. Faz tudo o que vier à sua mão para fazer, entrega o seu melhor. É bíblico isso, né? É isso aí. E eu falei, cara, é isso. A performance é isso. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou entregar o meu máximo ali, sabe? Foda. E o Força Máxima hoje para mim reúne isso, cara. É um estilo de vida, que por isso que eu fiz uma camisa de treino para mim, as pulseiras que eu carrego do meu grupo. Eu falei, cara, isso aqui, sabe? E aí quando eu vejo, a gente não obriga o colaborador a usar, nada disso. Mas quando eu vejo alguém usando, eu falei, caraca, ele entendeu. E eu, quando eu tô longe, assim, e olho para as pulseiras, me faz me sentir pertencente de algo também. Desse movimento, desse estilo de vida que mistura ali empresa, performance na empresa sim, mas família, saúde, sabe? É isso que eu acredito. E quem tá perto de mim, eu sempre tento transbordar isso. Espetacular. Sabe? Essa coisa do Força Máxima, de tudo ser o seu máximo, é muito maneiro, cara. E é um pedido mesmo, né, cara? A gente tem que ser eficiente. Eu tenho uma imagem que eu carrego na minha cabeça, né? Toda vez que você dorme, você não tem certeza nenhuma que você vai acordar, né? Então você dorme, é como se você tivesse morrido, porque você pode não acordar. No outro dia, quando você acorda, é como se você ressuscitasse,
E aí você tem aquele dia para fazer suas tarefas. E aí você pode se dedicar e fazer as suas tarefas com excelência, com aquilo que você tem ali na tua mão. E no final do dia, quando eu vou rezar e vou fazer meu exame de consciência, eu fico imaginando, você como professor deve ter visto muito isso, quando um aluno, por exemplo, fazia alguma tarefinha, mesmo que meio errado tal, mas você via que ele deu sangue, ou fazia com as letrinhas feias, ou ali fazia um desenho, né? Os seus filhos às vezes, ó papai, o desenho que eu fiz hoje, você via aqueles boneco palito horroroso, né? Mas se tu viu que ali foi colocado o melhor daquela pessoa, daquela criança no caso, tu tem orgulho e tu fala assim, cara, esse moleque é bom. Eu penso no mesmo que com os nossos atos diários que a gente fez durante aquele dia e na hora da oração, é como se você estivesse levando esse desenho assim para Deus, sabe? Ó pai, o que eu fiz hoje. Muito legal, cara. Eu fiz pro Senhor, né? E ele olha assim, pô, mas ele deu o melhor dele e acolhe com tanto afeto. Se a gente consegue ter esse carinho, esse amor, quem dirá ele? E que pode também, no seu exame de consciência, falar assim, desculpa, eu poderia ter feito um desenho melhor. Então é a forma como você quer ser visto por ele, né? Porque a única pessoa, entre aspas, pessoa com P maiúsculo que tá com você o dia inteiro é ele, né? É verdade. Tua esposa não tá dentro do teu coração o dia inteiro. Ela não te conhece por inteiro como quem te criou conhece. Então, ele sabe onde que tu pode mais, né? Uhum. E quando tu vai esse é meu desenho, mesmo que sejam uns bonecos palito meio feio, mas ali tá a sua força máxima, ele acolhe, né? Mas quando você também não faz, você fala, desculpa, eu poderia ter feito melhor. Uhum. E isso começa a trazer uma consciência para você, pra gente, de que, cara, amanhã eu vou ser melhor caso o Senhor me dê mais um dia de vida, né? Eu prometo que amanhã o desenho vem melhor. Uhum. E quando você constrói essa cultura ao entorno da sua marca e que transpassa ali pro teu time, que transpassa para as crianças, é como se você estivesse fazendo ali com que 1.460 pessoas, mais 8.000 alunos que você tem, no final do dia entregasse um desenho melhor também para Deus, né? Maravilha. Inclusive, talvez essa história você até poderia contar para eles e colocar uma cultura assim também, né? De, gente, olha só, é o seguinte, né? Como você tem o dom da oratória, você, né, tá lá no ministério, traz essa história, pô, porque eu quero que vocês entreguem o melhor desenho no final do dia de vocês hoje para a pessoa que mais importa, né? Que é o teu pai. Muito bom. Né? Muito E bom. quando eu ouço você falar, logo me vê essa imagem na cabeça. Falo assim, cara, é isso aqui que esse maluco faz, né? É maneiro. Deixa eu te perguntar um troço. Quando tu era moleque, pivete, tu já era arrojado assim também? Tu sempre foi assim descolado da, entre aspas, realidade de fazer mais, de entregar mais? Como é que era o Joe pequeno? Cara, eu me lembro de ser um pouco mais inseguro, né? Acho que hoje acabou que eu me validei muito com minha família, que me apoia, né? E com os resultados que acabam vindo. E aí você acaba tendo um autoconhecimento maior e isso acaba te dando mais força para seguir. Mas eu me lembro de ter muitas dúvidas, mas de ser muito competitivo. Então, na escola, meu pai falou assim, quando ele me mudou de escola, né? Ele botou numa escola mais forte, a gente melhorou um pouquinho de vida, né? E, cara, eu vou te botar lá, mas eu acho que tu vai ser reprovado. Cara, aquilo ali... Na saideira? É assim, tipo assim... Cara, eu tô te mudando de escola, teu irmão tem certeza que vai arrasar, mas você, cara, acho que tu vai se dar muito mal lá. Cara... E aí aquilo ali me marcou, eu falei assim, tá maluco? Não, ele vai ver do que eu sou capaz. Cara, e me esforcei muito, 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 e por surpresa minha, cara, eu acho que eu fui o primeiro lugar naquela turma, logo no primeiro bimestre da escola, eu fui o primeiro e eu falei, caraca, eu era um aluno de mediano para ruim, né? Então, porque eu era sempre muito zoador, cara. E o fato de eu conseguir me virar bem nas provas sem estudar, me dava uma zona de conforto. Não preciso... Vou dar um jeito. Vou dar um jeito aqui, passo, sou desenrolado e vou passar, e nunca foi preocupação. E aí, quando eu fui para essa escola,
que aí eu me esforcei, realmente estudei sozinho, irmão. Falei, ele vai ver, pá. E aí, quando veio o resultado, eu falei, caraca, eu fiquei em primeiro. É possível? Caramba, é possível. Cara, eu fiquei surpreso assim com aquele resultado e falei, não, então vambora. Não sou tão burro. Não sou. E aí, quando teve a peneira lá pro time da escola, né? Participar do estudantil, que eu falei pra mim, cara, pra mim, ser do time da escola, pra mim, era a parada. Aí eu falei assim. E aí eu vinha já treinando, porque eu sempre joguei bola, né? Então, na região que eu moro, futebol de campo era muito forte, em vários campos. E eu treinava campo, futebol de campo, lateral esquerdo e tal. E aí, quando eu fui pra escola, era salão. Eu falei, eu vou dar um jeito aqui, eu vou ter que entrar pro time da escola. E entrei pro time logo assim que teve a primeira peneira. E aí eu falei, pô, ok. E aí eu comecei a ficar popular na escola, pô, faz parte do time, né? Acaba sendo popular. Garotão. Só que era aquele popular, mas que tinha nota boa. Que geralmente era o contrário, né? O cara popular era ruim de nota, e o cara bom de nota era o cara que usava óculos, que era péssimo de esporte. Eu tava ali, cara, vivendo os dois. O melhor dos dois mundos. Foda. E aí eu falo assim, cara, olha o E de novo aí na minha vida, entendeu? E aí eu lembro até do professor de educação física, né? Não importa se você é bom atleta, você não vai jogar se tiver nota vermelha, só vou deixar ter tantas notas vermelhas e tal. E aí ele falou, traz o boletim para todo mundo aqui, o próximo treino tem que trazer o boletim. Aí eu levei o boletim. E ele, fulano de tal, pelo amor de Deus, olha aqui. E aí ficou zoando ali, e todo mundo rindo, todo mundo ridicularizando um ou outro, né? Porque todo mundo com nota vermelha no time. Quando ele pegou minha nota, irmão, sem brincadeira, eu tirava 10 em matemática, física e química. Era 10, 10, 10. Era cravado. 10. 10, 10, 10. 10 em educação física. Então, no mínimo, ali já tinha 4 10 ali despontando. Entendeu? E aí, quando ele olhou meu CR, né, o coeficiente de rendimento, tipo 8.9, ele... Caraca! Não é possível. E aí, ele teve o primeiro espanto dele. Como que um cara que joga aqui com a gente... não tem nenhuma nota vermelha, pelo contrário, tava lá, pô, o primeiro da turma. Ele, pô, tu é o primeiro da turma? Eu falei, sou. Ele, caraca. Eu senti que eu ganhei um respeito do professor, tá? E aí foi a primeira vez que eu falei assim, cara, dá pra ter os dois. Dá pra ter os dois, cara. E dali eu vim. Então, assim, eu, quando era mais novo, sempre fui muito competitivo, mas eu tinha, assim, insegurança. Então começou a vir, né? Esse negócio assim, pô, dá pra ter... Porque até então, o cara que era ferão de nota, eu não queria ser ele. O cara que era ferão no esporte, eu não queria ser ele, que era o cara do bullying, o cara que sacaneava todo mundo, tal. Mas, cara, o cara aí olhava pros empresários, eu não queria ser ele, não esse tipo, gordo com a menininha nova do lado, velho, gordo, velho com a menininha nova do lado. Sabe, cara... Foda. Então comecei a questionar muito, cara. Muito tudo isso. Porra, que sensacional, cara. Maravilhoso. Eu falo, né, que uma empresa, ela é a materialização das ideias do dono, né? E quando você me conta sua marca e eu vejo a tua vida, a tua infância mesmo. Cara, tá maluco, cara. Sabe uma coisa que me mata, irmão? Me mata. É eu ir numa escola e ver um adolescente morno. Um adolescente que não tem aquela vibração, que não tem alegria, sabe? Uma criança que, assim, tá. E aí tu faz um evento maravilhoso e ela, tá. Cara, quando tu dá um presente pra alguém, qual é a tua expectativa, cara? Por mais que a gente não tenha que ter expectativa nenhuma de retorno, qual é o retorno que a gente tem? Sorriso. É o sorriso, cara. É a alegria, é o impacto. Quando tu tá num lugar legal comendo, que tu lembra, pô, tem que trazer meus filhos e minha esposa aqui, aí tu leva, tu quer o quê? Caraca, que maneiro, sabe? Sim, essa empolgação. Essa empolgação, o entusiasmo, né? Deus dentro da gente, né? O entusiasmo. Isso aí. É isso que eu gosto de ver nas pessoas. E dentro da escola, eu gosto de ver os alunos nessa forma. Então, quando eu vejo alguém ali deprimido, cabisbaixo, ou que tudo que você faça, nada tá bom, nada tá suficiente, nada alegra, alguma coisa tá errada, cara. Total.
tem que consertar, tem um defeito ali, sabe? E não que a gente tenha que sorrir de tudo, mas não dá para viver a vida sem você ser grato nessas coisas do dia a dia, né? É você no ordinário, você reconhecer o extraordinário e você ser grato por isso. Então, quando eu vejo um adolescente que não está tendo essa experiência, isso me mata, isso me quebra. Isso não é força máxima. Então, a experiência que a gente quer levar para os alunos ali é fazer com que eles, quando estiverem da nossa idade, eles lembrem dessa época com muita nostalgia, com muita felicidade, que eles chorem quando falar, caraca, como é que... foda. Isso. Não porque a vida atual é ruim, mas que, caramba, sabe? Essa fase foi boa. Foi muito boa, foi muito bem vivida. E, na verdade, isso foi hoje, isso representa o alicerce de hoje. Aquilo que estava sendo construído ali, né, que vai sustentar tudo que eles vão construir depois da escola, sabe? E por isso que o projeto de vida é importante, porque nessa quebra, nessa mudança, porque até ali os 17 anos, quando você termina, 17, 18 anos, a tua vida é escola. Todo dia você vai para a escola, seus amigos estão na escola, você tem horário para encontrar com seus amigos. E hoje? Não, hoje eu não tenho horário para encontrar com meus amigos. A gente tem que marcar, a gente tem que fazer uma engenharia para se encontrar, né? Então, enfim, cara, é uma quebra muito grande para eles. Total. E se eles não estiverem preparados para dar esse próximo passo, vem um vazio, né? Então eles precisam entender, vivi tudo que vivi e tô com uma expectativa muito positiva pelo próximo. Vivi o que vivi, tô com expectativa positiva pelo próximo. Tá maluco, sensacional. É isso mesmo. Entendeu? Foda. Senão fica ali um vazio, eles caem nesse vazio e muitos ficam deprimidos nessa fase de transição. É isso mesmo. É isso mesmo. Lindo isso, cara. É o que vocês estão fazendo ali com a molecada, é lindo, cara. Tá maluco. É criar realmente gente boa pra sociedade. É mudar de fato o Brasil. É criar Brasil, cara. Muito, muito Eu vi foda. um projeto de uma igreja, fiquei em São José dos Campos, que é a Igreja da Cidade, eu acho que o nome da igreja fica bem na Dutra ali. Eles têm um projeto de 2 anos para jovens que acabaram o ensino médio, mas não entraram na faculdade. E estão ali perdidos. São um projeto de 2 anos ali, eu acho que ali vai envolver muito mais o espiritual também, mas acredito que é um trabalho que quase ninguém vê, que é essa transição, sabe? Sim. Da fase escolar, que eu tô na escola todos os dias e no dia seguinte eu não tenho pra onde ir mais. Eu lembro que eu vivi isso, falei assim, cara, acabou, e agora? Caraca. Eu lembro que eu vivi exatamente isso também, tipo, acabou a escola e agora? Acabou, e agora? Não sabia o que fazer, cara. Não sabia o que fazer, cara. Não sabia o que fazer. E eu tinha sido aprovado pra faculdade, eu ia começar só no 2º semestre, e eu fiquei naquele primeiro semestre ali, tipo assim, cara, legal, vai começar, mas não começou, o que eu faço agora? E eu vim de um preparatório pegado e de repente, sabe? E agora? É o que você não deixa a criançada passar. É. Sensacional, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a sua marca fosse tirada de você hoje, o que sobraria? Assim, eu converso isso com a minha esposa, porque de vez em quando algum grupo conversa com a gente, né, sobre aquisição e tal, pô, vamos vender e tal. E eu não tô preparado. Por mais dinheiro que às vezes tenha na mesa, a gente fala assim, cara, o que a gente vai fazer? Sabe? O que a gente vai fazer amanhã? Porque hoje a minha marca e o meu propósito, a minha realização, tá tudo muito entrelaçado. Eu falo pra qualquer um, falo assim, eu tô vivendo o meu sonho. Eu tô no meu sonho. E eu conversei com, vou até falar o nome dele aqui, com o Flávio. Ele foi o fundador do Colégio Elite no Rio de Janeiro, que foi a primeira venda grande, a primeira mais de 50 milhões, né? Ele vendeu a escola dele. Então todo mundo disse, cara, o cara zerou a vida, beleza? Então teve alguns processos difíceis ali na venda, né? No M&A que ele fez, por conta de ter sido o primeiro também, o mercado ali, né, bem verde, não estava maduro ainda. Sim. Então ele colheu ali as primeiras dificuldades, mas conseguiu resolver, né?
com um advisor correto, que ele conseguiu ter e tal. E eu tive o privilégio de conversar com ele. E aí, cara, como é que foi? Você vendeu, pô, famosão, né? Primeira escola de educação básica foi comprada por um grupo financeiro, sabe? E, pô, e aí, cara? Ele, pô, eu tava vivendo um sonho. Caraca, aquilo veio assim, cara. Caraca. Pô, eu era feliz demais. E me deu um vazio, mesmo com muito dinheiro na conta, me deu um vazio. Aí foi falando dos projetos que ele abriu, de franquia, disso, de beleza, de academia, porque tem o No Competition, né? Então não podia voltar para educação. Hoje ele voltou para educação, tá à frente de um grande grupo educacional, mas eu conversei com ele nesse meio tempo aí. E o cara tava vazio. Pô, cara, eu falei assim, não quero isso para mim não. Eu acho que eu não tô na hora ainda de vender, pô, melhor que seja a proposta, como é que eu ficaria sem minha marca? Sabe? Sei lá, cara. Eu vou ter que encontrar um novo... Um treco, um cacareco pra fazer. Cara, não sei, cara. Se acabar assim... Isso eu tô falando de venda, que eu ainda teria um dinheiro. Mas se ela não existisse, eu acho que eu ia estar vagando, cara. Vagando assim, tentando encontrar um norte, um norte, cara, sabe? Total. Não consigo pensar eu hoje sem o Força Máxima, cara. Não consigo pensar, cara. Assim, é a minha vida. O impacto que a gente faz com os alunos. Eu fiz essa transição de saída de sala de aula, que foi muito difícil para mim, porque eu me senti um artista ali, né? Então tem um pouco de ego e vaidade de professor, mas eu tive que sair para o meu negócio se estruturar. Sim. Então saí do meio da operação ali de sala de aula. Hoje eu vou aos eventos, tenho contato com os alunos assim, bem superficial, mas aí os meus alunos hoje viraram os donos das escolas, né? Então voltei para a sala de aula, e o meu aluno mudou, saiu a matemática, entrou gestão, crescimento, marketing, né? Organização. Então voltei a ter esse tesão, né? Então tive um tempo ali também o meu brinquedo estragou. Meu brinquedo estragou, porque eu dava aula, eu amava. Eu agora, pelo tamanho que eu tô, não consigo mais dar aula. E se eu não olhar para esse negócio aqui, eu tava falindo. A gente passou por momentos muito difíceis, irmão. Isso que eu ia perguntar, qual que foi o momento mais difícil que você passou e como é que sua marca, tua empresa saiu disso, cara? Cara, a gente não tinha nenhuma experiência com gestão, né? A falta de conhecimento é causadora de todas as nossas dores. Sim. Então, se você está sentindo dor em algum lugar, é porque falta conhecimento nisso. Então, você tem que aplicar ali, botar energia para poder entender e poder sair disso. E a gente não tinha uma gestão, né, de contas a pagar, contas a receber, controle orçamentário, nada disso. Era aula, eu estava em sala de aula, vivendo o sonho professor. de professor, né? Sou aqui, sou amado pelos alunos, gosto de estar em aula, um tesão por dar aula de matemática, trigonometria. Então, cara, trigonometria, quando eu começava seno, cosseno, tangente e as identidades trigonométricas, eu ficava alucinado. E nego olhando assim, cara, que maluco tá com tesão de ensinar isso. E aí quando eu tive que sair disso, porque você, quando é pequenininho, e aí é tudo muito fácil de controlar. Aí a segunda unidade, eu já me dividia. Na terceira unidade, aquela que a gente já começou a botar força máxima, as cifras começaram a ficar muito altas. E as dívidas também. Né? Então eu me lembro hoje quando eu fui e a gente não estava conseguindo pagar todas as contas, e aí a gente precisava de empréstimos. E a gente entrou num ciclo de empréstimos infinito. Todo ano a gente precisava fazer empréstimo, 1 ou 2. Para 13º era certo. A gente nunca conseguia ter caixa. Então, eu não entendia por que a conta não fechava, né? Eu não entendia nada, cara. A gente só ia vivendo, só ia fazendo. Chegava boleto, pagava, mas não tinha uma preocupação de organização com nada. A gente dava aula e pagava boleto. Então fui descobrir o que era inadimplência, sabe? Quase um ano depois. Caramba, por que não tá fechando? Pô, mas eu tenho tantos alunos
Não, mas não tá batendo. O que que não tá batendo? Pô, o valor que tá caindo na conta não é o valor que tava ali no papel. Por que que não? Porque tem família que não paga. Pô, como assim tem família que não paga? É, inadimplência, isso existe no mundo. Que eu não sabia, cara. Sabe, assim, inadimplência, porque, cara, tu combinou de pagar, é a parada do teu filho. Eu tô aqui dando aula, apaixonado. Como é que tu não vai pagar a escola do teu filho? Era uma coisa que eu não estava prevendo, não estava na minha conta ali, na matemática. Ali do 2 mais 2. Eu falei assim, cara, eu não sei nada de matemática, por que que não tá dando certo? A conta não fecha, onde que eu tô errando? Aí errava assim, ó. Coisa de gestão que qualquer administrador que teve aula vai saber, né? Fluxo de caixa, pô, eu vou receber lá, mas tem que pagar agora. E esse meio tempo. E de guardar aqui um pouquinho para poder pagar o 13º, porque lá na frente eu tenho que pagar 2 salários. Caramba, pô, 13º era maravilhoso para mim, cara. Eu era professor, adorava 13º. Como é que eu abro a escola agora e vira uma dor de cabeça para mim, um troço que era bom? Sabe? Então, assim, a gente foi aprendendo ali no dia a dia. Então, quando você entra num jogo e não conhece as regras, você começa a tomar porrada e tu fala, da onde tá vindo isso? Da onde tá vindo? O que que tá acontecendo? Não, mas é a regra. Caramba, não sabia dessa regra. É isso aí, não. E aí eu fui aprendendo e eu falei, não, então vou ter que estudar. Eu vou ter que estudar. E aí comecei a estudar gestão, tributário, tudo que tu imaginar de curso, de imersão, de formação tradicional, que hoje todo mundo bate, né, na formação tradicional, mas eu sou da educação básica, então eu fiz um mestrado, né, na área de gestão, né, e enfim, e faço também esses, né, essas imersões, esses sprints que eu gosto de chamar, né, MBA, que é mais rápido e mais mão na massa, pra gente poder entender o jogo. Que jogo é esse que eu tô jogando, né? Então a gente chegou um momento que a gente tinha ali uma parcela de empréstimo acumulada, porque eram vários empréstimos, a gente tinha mais de 20 empréstimos. Caraca. A gente veio crescendo com empréstimo, a gente veio crescendo, pegando com dinheiro com o banco, dinheiro com o banco, até que... E a gente abria novas unidades, né? Mesmo sem estar com tudo organizado, a gente abria. Então, quando era pequenininha, era controlada, e na terceira já ficou assim, as cifras maiores, mas eu sempre fui arrojado, então não me assustava a cifra grande, Vambora. E o banco chegava e a gente pagava, então eu sempre tinha crédito. Mas chegou um momento, cara, que a gente estava pagando tipo 350 mil de parcela por mês e não estava fechando a conta, só que agora era mais rápido, né? A falta era mais rápido, porque uma coisa é, não tá fechando 10 mil, não tá fechando, sabe? Tu consegue ir ali, dar uma pedalada aqui, não paga alguém aqui, negocia, parcela, refinancia. Tu vai fazendo isso, vai conseguindo. Chegou um momento que a gente estava travando, cara. Travando. Eu olhei, falei assim, tô falido. Fali. Eu verbalizei, cara. Eu lembro até que uma pessoa falou, não fala isso, porque a palavra tem poder. E foi tão genuíno a expressão dele, cara, não fala isso, não fala. Eu falei, por que não? É a verdade. É verdade. Ele falou assim, a palavra tem poder, sabe? E eu falei assim, cara, eu não consigo mais sair daqui, não sei mais o que tem que fazer. E aí, é conhecimento, né? Então a gente começou a buscar conhecimento e eu contratei uma empresa que trabalha com falência, recuperação, pô, como é que eu faço? Os bancos já não me davam mais crédito, né? Eu precisava captar, eu lembro da virada, eu precisava captar 2.000 alunos e a gente captou 1.300. Cara, fiquei 700 abaixo do que eu precisaria, mas assim, era uma captação que a gente nunca tinha feito. Então assim, era algo... Eu já precisava fazer coisas muito maiores para tapar um buraco que já vinha de anos. Então, de 2012 até 2019, a gente veio fazendo muita dívida. E veio crescendo, com dinheiro de banco, e veio crescendo, irmão. Nada me incomodava. Cara, eu lembro que em 2020, cara, eu gravei um vídeo pro meu sócio Pierre, na beira da piscina lá com meus pais, tal, curtindo. A gente já tinha batido todas as metas em 2020. A gente estava muito feliz. Falei, caraca, vai ser o melhor ano das nossas vidas, tal. Ele até me mandou assim, tu bebeu?
tu tá com cara de bêbado. Eu falei, cara, não, eu não bebo. Eu tô feliz demais porque a gente tá muito bem. Pô, tô feliz demais e tal, babá. Aí veio a pandemia, né? Aí, cara, e aí foi uma doideira, porque aí tudo descasou, eu não aproveitei ali a redução salarial para manter ali todo mundo pagamento integral. Fui fazendo algumas escolhas ruins, achando que ia voltar daqui a 15 dias, que ia voltar, acabou que não voltou. 21 foi horrível, 22 a gente estava com uma inadimplência pico. Aí em 23 foi quando eu de fato contratei essa empresa, em 23, para falar assim, cara, O que eu tenho que fazer? o que eu tenho que fazer? Ele olhou tudo e falou assim, fácil. Eu falei assim, como assim fácil? Ele, irmão, você só precisa renegociar com o banco. Eu falei assim, é só o que eu tenho tentado fazer. Ele falou assim, mas tu tá pagando em dia. Tu tá pagando em dia, pô. 350 mil todo mês tu consegue pagar, tu dá teu jeito, tu consegue pagar. Porque a minha ideia com o banco era, cara, se você botar 200 mil, eu consigo pagar. Então alonga mais. Mas banco nenhum fazia isso pra mim. Nenhum banco. E a gente já estava 5 anos tentando fazer isso. Desde 19, quando a gente começou a falar assim, caraca, a gente tá com muita dívida. Pô, vamos tentar pagar, vamos tentar. Mas não dava para pagar, porque era... Isso não dava. Sabe? Era sempre muito... E aí eu sempre tinha que renovar, porque vinha 13º. Então a gente veio num ciclo de empréstimo, cara. E aí, por mais que eu fazia os cursos, aí eu começava a ter visão, cara. Toda escola que eu abro, eu queimo muito caixa porque a gente está expandindo. Aí quando queima muito caixa, porque, pô, o primeiro ano da escola é um investimento robusto, aí eu acabo tirando das que teriam caixa para pagar 13º, o que não... Aí para compensar isso, eu tinha que fazer um empréstimo para poder pagar o 13º. E aí a gente foi crescendo, então os empréstimos... Eu lembro que eu saí de dos primeiros empréstimos, assim, robustos, né, que foi de $500 mil, que a gente saiu, caramba... Saímos da agência, teve aqui na agência, então fizemos um empréstimo de 500 mil, cara. E era empréstimo de 80 mil que a gente fazia quando começou, né, pai? Foi crescendo. Caramba, nossa folha já tá 500 mil. Até que o último que a gente fez, o último, que foi 22, foi um empréstimo de 1,5 milhão, cara. Um empréstimo de 1,5 milhão, só para pagar 13º. Nossa folha tava em 1,5 milhão naquela época. Caralho. E aí eu não pagava 1,5 milhão em 12 meses para poder fazer outro. Uhum. Então não fechava. E aí só veio aumentando, até que chegou o momento que os bancos já não liberavam mais. Eu comecei a atrasar salário, eu falei, cara, não dá. Atrasar salário não dá. Não consigo conviver com isso. Não consigo. E aí essa empresa falou, John, você precisa parar de pagar os empréstimos do banco. Eu falei, que isso, cara? Não pode. Ele, claro que pode. Senão vai pagar 1, 2, 3 meses, aí o seu gerente vai falar com o supervisor, aí você começa a conversar com o supervisor, aí quando chegar a 6 meses tu vai falar com o regional, quando chegar a 1 ano tu começa a ter alguém para te atender que consegue resolver teu problema. E aí enquanto isso, você não vai ter essa saída de 350 mil, você não conseguiria pagar 200, a gente começa a fazer caixa de 200 mil e quando chegar a hora de conversar, você já vai ter caixa para pagar à vista. Vai ter... Qual é o lado negativo? É que vai ter cobrança. Vão te ligar, vai carta, oficial de justiça na tua porta, vai ameaçar, vamos proteger os bloqueios dos bancos, mas pagar a folha tu vai conseguir. Fizemos a estruturação para garantir que eles não acessariam meus recebíveis para eu conseguir pagar a operação. Fizemos caixa, 2 anos depois a gente quitou a vista. 8 milhões. Que foda. Que loucura. E eu tava quebrado. Mas ele falou assim, você não tá quebrado, teu fluxo de caixa tá ruim. O teu negócio, quando eu tiro uma foto mês a mês, quando eu tiro o empréstimo, ele é saudável. Ele não tá saudável pelos empréstimos, que é algo que você vem arrastando de 10 anos. Uhum. Então, se a gente tirar essa linha do seu DRE, aqui ó, positivo. E aí agora vamos fazer um troço melhor, vamos precificar certo. Aí a gente começou a entender... A melhorar o jogo. A melhorar o jogo, né? Uhum. Então, Will, cara, de 23 pra cá que as coisas começaram a mudar, cara. Esse ir e vir que eu falei pra você, que a gente tá ganhando consciência agora, sabe? É agora que eu falo, é agora, cara. É de 25 pra 26, entendeu? 25 a gente
Pagou boa parte da dívida em 25, porque a gente começou em 23, então 23, 24 foi de muita negociação, 24 pagamos bastante, 25 foi ali, tipo, a grande virada. Então, assim, agora a gente tem. Aí a gente veio ganhando maturidade também em linha orçamentária, né? As coordenadoras me ligavam, Jonathan, quanto que eu posso gastar aqui para fazer o café da manhã dos pais? Cara, qual o tamanho do café que tu quer fazer? É pra quê? Gasta R$1.000 e tal. Hoje a gente tem um orçamento para cada item do meu DRE, para cada reunião de pais, lanche, material de limpeza, escritório. A gente tem orçamento para absolutamente todas as linhas. E são mais de 200 linhas. Caraca. Entendeu? É linha, hein, bicho? Entrada tem pouca, né? Mensalidade, material de idade, venda de uniforme, passeio, acabou. Entendeu? Agora a saída tem muito, irmão. Saída tem muita. Tem muita. Aí a gente começou a ter essa maturidade de controlar a linha orçamentária. Então, quando a gente começa o ano, a gente já faz uma reunião ali em novembro e dezembro para definir o orçamento do ano seguinte. Pô, eu tenho exatamente isso. É sempre baseado no histórico. Então, a gente em 23 começou a fazer esse histórico, que já estava no sistema, mas a gente não olhava, tipo, lançava, não lançava, não tinha muito esse controle. Então, a partir de 23, tem que lançar todas as entradas, todas as saídas no sistema. Então, a gente começa a organizar a casa. E aí, hoje, quando a gente começa o ano, se eu tiver tantos alunos, meu faturamento é X, a gente, se conseguir garantir o orçamento, é Y, vai dar positivo, vai dar negativo. E vai dar negativo, o que a gente precisa fazer? Visto que eu não vou conseguir aumentar o meu faturamento ao longo do ano, porque colégio começou o ano, começou. Por mais que eu consiga fazer um passeio aqui, alguma coisa ali, não é algo que vai trazer um impacto. Vamos olhar para cada linha do orçamento para ver o que a gente consegue reduzir. Conseguiu? Beleza. Não conseguiu? Cara, vai fechar negativo tantos mil. A gente tem que trabalhar isso aqui. A gente tem que captar isso aqui, aportar isso aqui. Mas agora a gente sabe. Uma coisa é, sendo bom ou ruim, a gente sabe. E o nosso esforço vamos tentar então ganhar no dia a dia em cada linha, porque também não adianta eu botar um orçamento ali só para fechar positivo, que depois eu não vou me comprometer, porque eu sei que não vou conseguir fechar, entendeu? Não adianta. Tipo, a conta de luz, não vou conseguir economizar luz dentro de uma escola. Tem que apagar tudo, tem que sei lá o quê, o ar-condicionado, cara, entra o aluno lá, ligou... Sabe? E aí, o aumento de conta de luz que tá tendo aí? Cara, não sei aqui em São Paulo, mas, cara, absurdo, 17%. E a gente não consegue aumentar 17%, às vezes, de ticket, entendeu? Então, assim, e a gente agora tem essa visão, aí agora a gente tem essas reuniões. A gente não tinha essa reunião. Era reunião de passeio, reunião de produto, sabe? Reunião ali da molecada feliz. E isso é a reunião que a gente quer fazer. Reunião de orçamento é chato. Chato, Tá maluco. Chato, tu tem que podar tuas paradas que tu quer fazer. Então não vai dar pra fazer isso. Ou não da forma que você quer. E aí é porradaria entre os sócios, irmão. É igual aqui, Porradaria também. Tem que fazer isso aqui, não sei o que lá. Mas não dá o orçamento, não dá. Mas tem que dar. Tem que dar e não dá. Mas assim, eu acho que a gente amadureceu muito nos últimos anos. E amadureceu porque a gente... não olhava, por mais que a gente tinha dívida tal, não incomodava. Mas quando bateu 8 milhões foi meu número, foi o que me incomodou. 8 milhões de dívida, 350 mil de parcela ali. Ali mexeu. E quando tava com 100 mil de parcela, eu tava dormindo bem, tava feliz, tava tranquilo, entendeu? 5 milhões de dívida, tava tranquilo, assim, não sei por quê. Não sei se é coisa da nossa idade ou... sabe? Maturidade, etc. Até quando, cara? Porque parecia que todo ano era all-in. Todo ano, irmão, a gente abriu uma unidade, todo ano era pá. Aí meu sócio falava assim pra mim, cara, todo ano a gente tá no all-in, até quando a gente vai viver assim? Ele é um cara mais fora da operação, né? Então ele traz pontos mais fora, assim, né? E é mais fácil pra ele olhar também, né? E trazer mais razão pro negócio, né? Muito mais razão. E eu sou muita emoção, irmão. Eu sou muita emoção, loucura. Eu gosto, entendeu? Enfim, cara, e aí a gente começou a se equilibrar bem, né? Então, assim, a maturidade veio e a gente agora não faz mais all-in, né? Em algum momento chega. Posso te devolver o que eu percebi aqui da nossa conversa? Pode. Vamos lá, então.
Vamos lá. O pequeno Jojo, um menino inseguro, mas que tinha diante de si, tinha dentro de si um grande diamante. Um diamante que o forjaria durante toda a sua vida e que esse diamante ele não seria limitado a si, mas estendido ao coração de milhares que formariam o Brasil. Aquele jovem menino, péssimo na escola, brincalhão, entendeu ali, num momento de sua vida, jovem ainda, de que ele poderia ser mais, que ele poderia ser além daquilo que o seu próprio pai disse que ele não seria capaz. E nesse jovem menino, algo apontou na sua alma desde cedo. Por que, ao invés de escolher apenas uma coisa boa, eu não posso escolher duas, três, ou quantas coisas boas forem disponibilizadas para mim naquele momento? Por que não ser o melhor aluno e um bom jogador de futebol? Por que não ter, ou por que não ser apenas engenheiro, mas ser um professor de matemática e empresário que pode ser maior que um engenheiro? O E estava instalado no seu coração de alguma forma para alcançar o seu máximo desde muito jovem. E esse máximo não era só o máximo nos negócios. Era o máximo, em primeiro lugar, para Deus, porque sabia que ao final do dia ele fazia um desenho, ele fazia ações que entregava para o Senhor um dia bom, um dia ruim, um dia médio. E o dia médio e o ruim nunca foi uma opção. Não somente para Deus, mas como para a sua família, porque nenhum negócio vale tanto quanto aqueles que ama, aqueles que realmente sustentam o dia a dia da sua própria vida, a sua completude, que é estar com a família. A vida foi acontecendo. Os negócios foram acontecendo. De um engenheiro formado, tornou-se então um mero professor que jogava bola com seus alunos no intervalo. Que decepção. Será? Decepção essa, aparente, que tornou-se o seu maior diamante, que tornou-se a sua maior graça. Graça essa que fez com que entendesse o coração de cada aluno e entendesse que essas pequenas almas, encaminhadas para um dia vida adulta, precisavam de mais atenção. Quando professor, uma oportunidade apareceu à sua porta mesmo sem um puto no bolso. A oportunidade de ter uma primeira escola. Não era própria completamente, mas era uma primeira escola na qual ele poderia começar a colocar esse coração, essa máxima eficiência no coração daquelas crianças que ele ia conhecer. Porque, afinal de contas, ao entrar numa sala de professor e conhecer professores que não amam seus alunos e não amam lecionar, aquilo feria o que ele tinha de mais precioso. A vida, ela não pode ser tratada dessa forma. O desenho que é entregue para o Senhor no final do dia não pode ser qualquer desenho. Precisa ser o melhor desenho. Então aquela foto, aquela imagem, aquela situação nunca pertenceu ao seu coração e dali surge o desejo de começar a empreender. Com a marca dos outros, começou a fazer diferente. Mesmo passando por cima de regras burocráticas, construiu 3 colégios que pareciam nem pertencer ao grupo, mas pertencer a uma outra cultura, a uma outra esfera, a uma outra marca, a uma materialização de si mesmo projetada nesses colégios, onde não só formou crianças para passarem em vestibular, mas formou almas capazes de lidar com a vida. A vida foi acontecendo e então surge aquele que é o seu lema que aparece no peito daquela criança insegura que não sabia se ia dar conta da escola nova, aparece o força máxima. Porque afinal de contas, por que ser morno na vida se a vida é tão breve? Por que escolher uma coisa boa ou outra enquanto você pode ter as 2 ou 3 coisas, sendo todas elas boas? O Força Máxima nasce não como um colégio, nasce como uma proposta de vida, nasce como uma proposta de vida para aquele adolescente que jamais dentro do colégio será morno por conta da cultura e por conta do coração do Jonathan que está em cada borracha, lápis, porta, cadeira que foi construída desde então na rede que hoje tem mais de 30 colégios. Em 2023, Deus, provando de si, provando do que realmente Jonathan queria, traz os seus testes. A vida, ela é necessária ser vivida com testes. Afinal de contas, é somente quando a gente quer muito alguma coisa que a gente corre atrás. Em meio a 8 milhões em dívida,
Há problemas gravíssimos de gestão, porque antes era somente um professor apaixonado em realizar e fazer e abrir colégio atrás de colégio, que não entendia as linhas do DRE, passou então a entender que a única forma de passar essa emoção, essa loucura, essa vontade de mudar o Brasil, essa vontade de olhar para cada pequena criança, que ali dentro mora uma vocação e um sonho, que ali dentro mora uma esperança, que ali dentro mora uma nova pessoa para a sociedade, ele então entendeu que precisava sair do lugar de onde estava para fazer gestão, não porque não amasse ser professor, mas porque ama o seu propósito de vida, que é trazer para cada pequena dessas almas a vontade de ter uma vida que não é morna, a vontade de viver a vida ao máximo. E máximo aqui, obviamente, o máximo de coisas boas, de coisas virtuosas. Porque hoje, o coração do Jonathan, o coração do Força Máxima, não é apenas o faturamento do final do ano, não é apenas vender os colégios para um fundo, mas é sim vender cada minuto do seu tempo a se dedicar ao negócio para formar a próxima geração do Brasil de crianças que viverão a sua vida ao máximo e poderão transformar a sociedade. O Força Máxima é essa mistura de emoção, loucura, mas com razão. A razão que leva cada coração a viver de forma máxima em cada ação, como o jovem Jonathan também viveu a sua vida e hoje entrega para cada uma dessas crianças o que elas deveriam ser. Grandes, fortes, vivendo em seu máximo, porque elas são o futuro do nosso Brasil. E é confiando na educação que cada criança hoje é cuidada dessa forma dentro dos nossos colégios Força Máxima. Faz sentido? Você se reconhece nisso aqui? Sim, muito. Ainda bem que isso tá gravado, cara. Muito bom, irmão. É isso, cara. É isso que eu acredito, é isso que eu vivi. É isso. O que você leva aqui da nossa sessão que você não trouxe? Cara, primeiro é que quando a gente conta a nossa história, assim, a gente acaba materializando, sabe? Consolidando o que a gente está criando. E na rotina do dia a dia, lá da operação, lá com o time, a gente não consegue ter essa percepção. Então, quando a gente sai, vem para outro ambiente, passa por um momento desse aqui, a gente consegue olhar o que está sendo construído. Então, eu saio daqui mais grato, mais confiante e com uma energia ainda mais poderosa para encontrar e enfrentar os desafios que estão por vir. Com ainda mais força máxima. Saio daqui ainda mais powerful, sabe? Mais potente, cara. Saio daqui com mais força máxima mesmo, porque meu objetivo real, cara, falaram muito pra mim que não daria, e hoje pra mim eu já vejo que é ter mais de 300 escolas pelo Brasil, ocupando todos os estados. E quando eu falava isso, às vezes nem eu mesmo acreditava, mas eu falava. Hoje eu já acredito, cara. E hoje, na verdade, eu já enxergo. Mas as pessoas, hoje, pra mim, tanto faz, cara. Na época que eu falava tentando convencer, sabe? Uhum. Assim mesmo, né? No primeiro momento. No primeiro momento, a mim mesmo. Mas eu falava, eu tinha coragem de falar. Hoje é com muita tranquilidade, irmão, a gente vai conseguir. E vai. Hoje o ponto que eu pondero é o tempo. Em quanto tempo? É só o que eu não sei te responder ainda. Mas que a gente consegue chegar nesse número, a gente consegue, sabe? Então, daqui a pouco, talvez nem mais o tempo seja uma dúvida. Daqui a pouco eu consiga te dizer, em X tempo, a gente vai ter. Hoje, o meu desafio é entender em quanto tempo eu consigo fazer isso. Porque conseguir fazer, eu sei que a gente vai fazer. Então, assim, e quando eu olho para trás e traz essa reflexão que você provocou aqui, porra, gratidão, né, mano? Olha de onde a gente veio. Gratidão de conseguir ter chegado até aqui, de entender que é o início
né? Hoje a gente está com 31 unidades. E são mais de 300. Eu ainda nem defini o número, eu tô falando mais de 300. Então, 301 já vale, mas pode chegar a 399, 400, 500. Então, assim, hoje, minha crença tá nisso. E hoje já não é uma dúvida para mim, cara. Então, assim, todo mundo que duvidou lá atrás, que falou que eu tava maluco, que educação básica não dava para fazer dessa forma, cara, hoje já começa a ver, porque eu tenho 9 escolas, cara. É difícil você achar alguém que tenha 9 escolas, assim, suas. A gente tem um modelo de franquia, né? Então a gente vai escalar com um modelo de franquia. Mas eu já fiz algo grande, cara, que é só eu aqui com a minha esposa, minha família, meu sócio, a gente consegue tocar 9 operações próprias, entendeu? Ou seja, o modelo funciona. A gente já validou. Então agora é só no ter tempo de Deus, paciência. é só ter a paciência, trabalhar, continuar trabalhando com humildade, entendendo que as coisas mudam, os comportamentos humanos mudam, o time vai crescer, e aí, né, ter mais gente boa, eu vou precisar de mais gente boa que eu ainda não conheci, mas que vai estar comigo nos próximos anos, eu tenho certeza disso. E é isso, assim, sou grato por Deus ter colocado você na minha vida, porque nessa confusão de marcas, de percepções, né, hoje eu tenho mais clareza do que eu preciso fazer, sou mais intencional, sei da guerra das percepções, né? Eu tenho que ganhar o território mental na cabeça dos meus clientes, então é uma guerra por território, continua sendo, sempre foi, só que agora está evidente para mim. Então essa clareza me dá força para poder criar mais estratégias para poder seguir, avançar e crescer. Que assim É seja. isso. Então Obrigado, meu obrigado. irmão. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui.